Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série especial Mulheres, a gente já falou várias coisas sobre o que a Bíblia aponta sobre a vida de vocês, mulheres, e hoje eu compartilhar parte da história do povo de Deus ao longo dos anos que envolvem, na verdade, duas mulheres hoje, hein? Hoje tem um bônus. E a reflexão de hoje passa pela vida de Débora. Só para dar uma visão geral para vocês, antes de aprofundarmos nessa reflexão, a vida de Débora e de tantas outras pessoas está no livro de Juízes. Olha só que nome interessante desse livro da Bíblia, hein? Juízes. Por quê? Porque depois que passou um tempo, Deus começou a levantar pessoas para agir dessa maneira, para agir como um representante perante o povo, representando Deus, né? E essas pessoas foram consideradas juízes. Por quê? Porque eles traziam ordem, realmente correções para o povo de Deus, porque começou-se um ciclo, né? O livro de Juízes inteiro a gente observa isso. Um ciclo que o povo clama por socorro, e aí Deus tem misericórdia e salva o povo da opressão de povos inimigos, né? Porque lembre-se, o povo se espalhou pela terra inteira, né? Ao longo de anos e anos. Não tem os registros de cada ano, mas a gente sabe que foi ao longo de anos e anos, porque teve aqueles descendentes de Caim, né? Por exemplo, o primeiro filho do pecado, vamos chamar assim, entre aspas. E aí, a partir disso, foi se multiplicando a humanidade e foi se espalhando. Teve o episódio da Torre de Babel, que ainda dispersou mais ainda o povo por toda a terra. A gente não pode desprezar a sequência histórica, né, na Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante para compreender o contexto do livro de Juízes, né? Esse contexto de que o povo clamava por socorro e aí passava anos de pacificação, né, com essa pessoa, esse juiz à frente do povo, e aí o juiz morria, o povo se desviava durante anos e anos e anos e anos, e aí até caírem em si e clamarem por socorro. E foi assim durante um tempão, até nessa situação de Débora, que foi uma juíza do povo de Israel. Ela liderava e julgava as questões do povo. E em uma certa ocasião, Deus, usando a vida dela, porque ela profetizava usando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso é profetizar, é o que está de acordo com a palavra de Deus. E ela aconselhava as pessoas de acordo com essa verdade, né? Com essa verdade da palavra de Deus. E, enfim, eu vou colocar o que podemos aprender com certos aspectos de Débora. Mas é importante, primeiramente, entender que em uma situação Deus usou a vida de Débora para informar a um homem que Deus estava entregando o rei inimigo nas mãos do povo de Israel. Mas aí esse homem, ele falou assim, eu vou só se você for. Ele falou para Débora, né? E Débora falou assim, tudo bem, mas saiba que hoje então Deus entregou o rei inimigo nas mãos de uma mulher. Né? A princípio a gente pensa que é Débora, mas tudo bem. A Débora foi, o rei inimigo veio atacar o povo de Deus, tudo mais. E como ele começou a perder, ele foi se esconder numa barraca. Uma outra mulher
acolheu ele, e ele achando que estava fugindo do povo de Israel, que ia se salvar, né? Só que essa mulher aproveitou o fato dele ter ido dormir, de estar exausto da batalha e estar fugindo, e ela matou esse rei inimigo. Então olha só, duas mulheres nessa situação aparecendo, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiramente, na vida de Débora, a gente pode ver o caráter justo de Deus. Sabe, não é à toa que ela aparece como uma representante, como uma juíza no povo, para representar o caráter justo, o caráter de que nós podemos tentar durante nossa vida toda, como o povo sempre tentava e se desviava, e na verdade eles amavam se desviar do caminho de Deus, né? Não adianta ficar aqui passando pano, porque essa é a verdade. Muitas vezes a gente abraça opressões porque consideramos que estamos levando vantagem. Sabe, muitas vezes permitimos coisas morrerem dentro de nós porque o que eu quero mesmo parece que nunca vai acontecer, então nos permitimos a opressões, a situações que abalam o nosso emocional tantas vezes, e aquilo a gente usa como moeda de troca para uma vantagem. E muitas vezes é isso que a gente pode aprender com essa questão do povo abraçando o caminho de Deus e depois se desviando. Isso não mostra consistência, não mostra firmeza na verdade, na palavra, no caminho de Deus. Sabe, nós podemos extrair essa lição para as nossas vidas. Vivemos situações que vêm nos abalando, situações difíceis, e fica muito fácil se deixar levar por certas coisas, por certas conversas, porque passa a ser conveniente, passa a ser confortável. Mas chegava um momento que o povo não aguentava mais a opressão. Então é muito melhor enfrentar as dificuldades com Deus ao nosso lado do que permitir certas coisas irem entrando e depois a situação ficar insustentável de novo, e aí a gente clamar por socorro. Não, como diz uma frase, sabe, Deus não tem que ser a nossa última opção, mas a primeira, sabe, porque se a gente coloca Deus na primeira opção, tudo vai se resolver, tudo vai se solucionar, sabe? E é isso que a gente pode aprender com a questão de Débora agindo como líder e como profetisa de Deus diante do povo nesse período, porque ela agia de acordo com o que Deus a direcionava. Inclusive esse direcionamento que ela deu a esse homem que não quis, né, receber a oportunidade do Senhor, ela fez de acordo com o que Deus a direcionou. Ela já tinha ali a posição de profetisa, de líder do povo, e ela não quis a honra para ela. Sabe, muitas vezes a gente tá pegando muito a honra pra gente, esquecendo de quem realmente tudo pertence, a quem realmente tudo pertence. A glória pertence a Deus e sempre pertenceu. Sabe, nós podemos aprender isso com essa mulher. Realmente esse temor ao Senhor era presente na vida dela. E nós, como eu disse, muitas vezes a gente fica querendo fugir, usando certas conveniências, mas não adianta, o juízo virá. Sabe, situações difíceis deveriam nos preparar para esse tempo, porque em tempos difíceis a gente costuma endurecer o nosso coração. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus falar, para a gente não endurecer os nossos corações, porque é só Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, no período que o povo de Israel tinha os juízes para declarar a palavra de Deus, o Espírito de Deus sempre convencia o povo do certo e do errado, do justo e do injusto, do bom e do mal.
e isso fazia o povo sempre estar redimido diante de Deus, fazia o povo sempre desejar andar no caminho certo, mas porque eles transferiam muitas vezes essa questão do correto a uma pessoa apenas. Quando o juiz vinha a morrer, o povo se desviava. Então, o que tem possibilitado a nossa firmeza na vida, a nossa estrutura? Será que temos nos firmado na palavra de Deus igual Débora? Sempre procurarmos agir de acordo com o que a Bíblia nos diz, com o que a Bíblia nos direciona, com o que o Espírito de Deus nos direciona por meio deste livro, igual a Débora fazia. Ela revela também o caráter de cuidado de Deus, porque ela teve o cuidado de separar um lugar para atender ao povo debaixo de uma tamareira, e ali ela atendia o povo, ou seja, ela preparou um ambiente para acolher as pessoas, para ouvir as pessoas, para direcionar as pessoas. E o que temos feito? O que temos feito com as oportunidades que nos são entregues, com as oportunidades que nos aparecem? Será que temos cuidado das oportunidades? Igual Débora fazia nessa situação, de cuidar do povo de Deus. Sabe, muitas vezes o homem, ele é muito durão, porque ele acha que o homem não precisa expressar esse cuidado que a mulher expressa. Esse cuidado no agir, no falar, que infelizmente também, mulheres, uma verdade é que por causa de tantas pressões dos nossos dias, vocês têm perdido isso que Deus colocou em vocês. Deus colocou essa força, essa alegria, esse cuidado em vocês, mas muitas vezes, igual eu comentei, certas coisinhas têm entrado, e tanto homens, mas também as mulheres têm perdido as características essenciais que Deus colocou em cada um de nós. E isso não é certo, porque isso não acaba glorificando a Deus. E também nós podemos aprender com o caráter de Débora, com essa juíza, com essa profetisa, com essa líder, de que apesar de ela estar à frente do povo nesse momento, a Bíblia faz questão de citar de quem ela era esposa. Sabe, quando era uma pessoa que não tinha expressão diante de Deus, tanto pro positivo quanto pro negativo, a Bíblia não faz questão de dar detalhes. Sabe, isso me mostra que Débora tinha a identidade tão saudável diante do próprio marido dela e diante principalmente de Deus, que ela não tinha problemas em expressar esse caráter de se sentir pertencente ao Senhor, de se sentir uma filha de Deus. A Bíblia no Antigo Testamento não usa muito essa expressão assim claramente, né, com todas as palavras, mas a gente pode extrair sim esse ensinamento dessa passagem, porque se ela se sentia à vontade em liderar o povo, era porque ela sabia que não era por ela sabia que ela precisava revelar o caráter de Deus por meio do acolhimento, por meio das palavras, por meio dos encorajamentos. Muitas vezes a gente fala o que a gente quer, sabe? Mas Jesus fala o que a gente precisa ouvir. Muitas vezes não é o que a gente quer, mas a gente quer ouvir só o que a gente quer muitas vezes. Inclusive de pessoas que pregam a palavra de Deus, e isso é errado, sabe? E isso muitas vezes serve para desviar o povo, igual o povo se desviava antes, sabe? Porque isso não é certo, sabe? Diante de Deus. Às vezes a gente usa a palavra de Deus para preparar um ambiente para o que a pessoa quer ouvir.
para preparar coisas, soluções que pessoas vão ser atraídas em nome de Deus, mas isso não é correto, e isso também será cobrado no juízo. E isso nós podemos aprender com Débora nessa situação, porque olha só, uma espécie de juízo caiu na vida do homem, que ela deu a direção do que Deus estava entregando o inimigo nas mãos dele. Ele falou, eu só vou se você for. Ou seja, ele passou a sentir a segurança em Débora, mas não no Senhor. Por que muitas vezes transferimos essa segurança de Deus a objetos, pessoas, situações, e a gente não consegue compreender que Deus, Ele é a nossa segurança e o refúgio? Sabe, não devemos transferir a nossa fé a qualquer outra coisa, porque é a nossa fé em Cristo que nos justifica diante de Deus. E isso Débora nos ensina, como líder, como juíza do povo nesse momento. E a honra que Deus tinha entregado nas mãos desse homem, Ele entregou nas mãos daquela mulher que acabou matando o rei inimigo. Sabe, e eu paro e penso, a Bíblia não foi omissa em não citar que a mulher lá que acolheu o rei inimigo na barraca para preparar o ambiente de morte para aquela opressão, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que matar literalmente as coisas, não, mas a gente precisa matar a fonte das opressões dentro de nós, porque muitas vezes a fonte das opressões está nos afastando de Deus também. Mas porque a gente está vendo a vantagem, a gente não se sente afastado de Deus. E só vai se sentir afastado de Deus, só vai cobrar a Deus quando tudo der errado de uma vez por todas. Sabe? E que a gente possa aprender essa lição de Débora. Expressar traços do caráter de Cristo sempre em tudo que fizermos. Curta, compartilha, marca alguém aí nos comentários e fica ligado.